Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. E hoje veremos um tema muito interessante, que é a contextualização da igreja. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos as passagens que usaremos como base para esse estudo. E também é importante nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos também mostres, Senhor, como aplicar aquilo que viermos aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então, ler o nosso texto que se encontra no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versos 13 a 22. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que aconteceria se você fosse contratado por uma empresa para trabalhar por 2 anos em Moçambique, como parte de uma equipe de construção de uma usina hidrelétrica? Se você fosse formado em serviço social, seu trabalho poderia ser, por exemplo, reassentar vilas que viessem a ser inundadas pela construção daquela usina. Se não houvesse nenhuma igreja evangélica no local, e se você, sendo crente em Jesus, fosse chamado por Deus para evangelizar moçambicanos, estando 2 anos morando naquele país, como você faria isso? Como você organizaria uma comunidade de novos crentes naquela região? O que você faria para atrair pessoas para suas reuniões? Faria estudos bíblicos? Formaria talvez um grupo de música? Tentaria levar pessoas da área médica para ajudar? Identificaria necessidades básicas para aquelas vilas? De início, possivelmente, você iria replicar o que você faz atualmente na sua igreja, como você participa na sua igreja aqui no Brasil. Mas, como a língua de Moçambique é o português, e a cultura e costumes e o contexto são diferentes, você teria que contextualizar a sua proposta de atuação naquele lugar. Pois, se sair copiando direto o que ocorre em sua igreja no Brasil, é quase certo que a coisa não iria funcionar. Você teria, então, que contextualizar sua proposta de trabalho. Mas o que seria isso? Contextualizar é o processo de explicar e de aplicar a mensagem do Evangelho centrada em Jesus Cristo, mas de maneira relevante e compreensível para a cultura receptora. No estudo de hoje, tentaremos entender um pouco sobre o que é contextualização e por que esse assunto é importante para a igreja e para o crente em Jesus individualmente.
Será que, para contextualizar o Evangelho, o ponto de partida deve ser a Bíblia ou deve ser a cultura? Quando falamos em contextualização da igreja ou da mensagem do Evangelho, usualmente assume-se que a Bíblia é o ponto de partida e não a cultura. O motivo é que a Bíblia sempre deverá ser comunicada dentro de formas e padrões de pensamentos compreensíveis para todos os povos e culturas. Um dos muitos pontos que justificam a posição de que as Escrituras são o ponto de partida é que elas são únicas e elas não mudam, enquanto as culturas são diversas e mudam com o tempo e com o lugar. A cultura tem seu lugar porque, através dela, muitas pessoas podem perceber Deus. Para podermos avançar nesse tema de contextualização, será importante entendermos com clareza o significado de duas coisas: cultura, que já falamos um pouco sobre ela, e sobre sincretismo religioso. E no próximo quadro, veremos agora a questão da cultura e a contextualização. E depois veremos a questão do sincretismo. Cultura é um termo abrangente e multifacetado que engloba diversos aspectos da vida humana. Podemos defini-la como o conjunto de tradições, costumes, conhecimentos, crenças, valores, arte, língua, tecnologia, organização social e modos de vida que caracterizam um grupo específico. A cultura é dinâmica e está em constante transformação. Ela é moldada pelas experiências e interações dos indivíduos que a compõem, sendo transmitida de geração em geração, através da educação, da socialização e de outros mecanismos. Ela contribui para a coesão social e a identidade do grupo. Pode-se resumir, então, que a cultura é uma coleção de padrões de comportamento, crenças e formas de pensar de um determinado grupo. A cultura tem sido parte indissociável do debate sobre contextualização. O motivo é que a proclamação do Evangelho não pode ser separada da cultura na qual essa mensagem é proclamada. Quando juntamos o tema de cultura com o Evangelho, nossa expectativa é que a mensagem do Evangelho possa trazer mudanças nas culturas alcançadas por ele no que for necessário. Não apenas uma conversão cultural e superficial, mas uma conversão a Cristo, algo mais profundo, dado que o objetivo da missão deve ser buscar colocar as culturas em conformidade com o reino de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 28, 19 a 20, lemos que este texto é um motivador para que esse objetivo de contextualização e de fazer discípulos seja algo realmente relevante, porque neste texto nós lemos Jesus nos chamando para fazermos discípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar as coisas que ele ensinou. No próximo quadro, a pergunta: o que é sincretismo religioso e o que ele tem a ver com contextualização? As religiões não cristãs representam um bom desafio para as organizações missionárias e igrejas, que se interessam por evangelismo e missões por conta do sincretismo. Sincretismo é uma palavra que tem diferentes significados, dependendo se a área de estudo é a antropologia, a psicologia, a filosofia, a religião ou a teologia. Na perspectiva evangélica, a mensagem deve buscar se harmonizar com uma determinada cultura ou uma subcultura, mas em um nível em que a Bíblia não fique comprometida, a verdade bíblica não fique comprometida. O sincretismo ocorre quando elementos críticos, básicos e importantes do Evangelho são perdidos, misturados ou substituídos por elementos religiosos de outro grupo religioso. Vale observar que a ameaça do sincretismo religioso ocorreu lá no Antigo Testamento, em alguns momentos da história do povo de Israel. No Novo Testamento, também vamos encontrar o sincretismo como ameaça à igreja. Vale lembrar que o mundo helenístico do Novo Testamento, onde a igreja crescia,
naqueles primeiros 200 anos da igreja, aquilo tudo era permeado pelo politeísmo greco-romano. A missão da igreja naqueles tempos, e ainda hoje, era proclamar a singularidade de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, como o único caminho para a vida eterna. A prática religiosa, incluindo a adoração a Deus, não deveria ser combinada com a adoração a qualquer outra divindade. Segundo alguns pensadores, a contextualização, que é uma coisa boa, é algo bom, ela deve se contrapor ao sincretismo, que de certa forma é algo ruim. Mas a pergunta que fica é: onde termina a contextualização e onde começa o sincretismo? Ao observar a prática religiosa em uma comunidade de cristãos, como medir esses fatores? O autor chamado Dean Fleming, em seu livro Padrões para Teologia e Missão, sugere um teste feito com perguntas que podem nos ajudar a avaliar o grau de contextualização de uma comunidade de cristãos ou o grau de sincretismo que aquela organização, que aquela comunidade possui. As perguntas são as seguintes. Primeira, como a prática religiosa da comunidade e o que ela prega se conecta com o evangelho revelado nas Escrituras? Segunda pergunta, qual o papel das verdades bíblicas nesses grupos? Terceira, pode-se notar a presença autêntica do Espírito Santo agindo nos relacionamentos e nas atitudes e nos relacionamentos daquelas pessoas que compõem aquela comunidade? Quarta pergunta, como as práticas dessas comunidades se comparam com as igrejas em geral? E a quinta, a contextualização do evangelho no grupo resulta em vidas transformadas e resulta na proclamação do evangelho? Vale notar que qualquer prática cristã que não leve os crentes a estarem mais comprometidos com Jesus Cristo e o seu reino indicará alguma forma distorcida do evangelho. No próximo quadro, vemos aqui, nesse próximo quadro agora, 3 casos de movimentos ou grupos religiosos onde podemos tentar ver o nível de contextualização ou de sincretismo existente nesses grupos. O primeiro caso é o podemos chamar judaísmo messiânico. Trata-se de um movimento de judeus convertidos ao cristianismo que buscam evangelizar outros judeus e convertê-los à fé cristã. Muitos dos crentes desse movimento se apresentam como seguidores vibrantes de Yoshua, que é o nome hebraico ou o nome aramaico de Jesus. Mas eles se mantêm praticando o judaísmo dentro de uma estrutura teológica cristã. Há também gentios que participam desses grupos, ao tempo que também participam de vários feriados judaicos, festivais, participam de restrições alimentares, código de vestimenta e compromissos com a Torá, que é o Antigo Testamento na ordem do judaica original. Será que o judaísmo messiânico seria uma mistura de 2 religiões, cristianismo e judaísmo, ou é um movimento autêntico sob a perspectiva do evangelho bíblico? Segundo caso, cristãos iranianos. Estima-se que o número total de cristãos no Irã seja de 300 mil a 1 milhão de cristãos, a maioria evangélicos. Há igrejas tradicionais, mas boa parte dos cristãos é composta por iranianos que se converteram ao cristianismo após a Revolução Islâmica de 1979. Eles se reúnem em pequenos grupos em casas para cultos e estudos bíblicos, pois as reuniões públicas são restritas. Há também grupos cristãos muçulmanos que combinam elementos do Islã com o cristianismo. Acreditam que Jesus é o Messias e que retornará para estabelecer um reino de paz na terra. Há debates sobre se esses grupos são grupos contextualizados ou são grupos de sincretismo. Há quem diga que eles são uma combinação sincrética do cristianismo e islamismo, ou de cristianismo e judaísmo. Outros entendem ser a ação do Espírito Santo contextualizando a igreja em ambientes distintos.
Terceiro caso, onde nós estamos aplicando essa análise do que é contextualizado ou o que é sincretismo. Religiões de matriz africana no Brasil. O sincretismo religioso é uma marca muito forte na cultura brasileira, presente em diversas religiões que surgiram da mistura de diferentes tradições. Entre as mais conhecidas desse tipo, citamos a Umbanda, que combina elementos do catolicismo, do espiritismo e das religiões afro-brasileiras. Nessa religião bastante sincretista, Iemanjá, deusa das águas, e Nossa Senhora dos Navegantes são vistas pelos devotos como divindades equivalentes. Da mesma forma, Ogum e São Jorge são vistos como divindades equivalentes, bem como Oxóssi e São Sebastião. Nesse grupo religioso, Oxalá é uma divindade salvadora vista como equivalente a Jesus. No próximo quadro, uma pergunta. A igreja se contextualizava no Antigo Testamento? Desde a época de Pentecostes, os cristãos têm se contextualizado. Isso acontece quando apresentam a mensagem do Evangelho em termos compreensíveis e culturalmente relevantes para seus ouvintes. A contextualização fica evidente quando a mensagem das boas novas do Evangelho são centradas no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, juntamente com as implicações dessa mensagem para a vida diária. Os textos do Novo Testamento são eles próprios documentos contextualizados. Eles foram escritos para explicar e aplicar o Evangelho à vida dos seus respectivos públicos. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas envolvidas na atividade de contextualização. Jesus era um contextualizador por excelência. Antes de Pentecostes, marco da formação da igreja, já encontramos Jesus contextualizando. O mestre era um contextualizador excelente, de grande capacidade. Ele é apresentado falando aos judeus em formas que eram relevantes e compreensíveis para a visão de mundo que eles possuíam. Jesus falou sobre lírios, sobre roupas, sobre preocupações, sobre plantio e colheita, sobre impostos, sobre ovelhas, sobre autoridades romanas, casamentos, personagens do Antigo Testamento e costumes judaicos. As respostas registradas dos ouvintes de Jesus destacam o nível de compreensão e o impacto que as palavras e ações do Mestre alcançaram. A igreja primitiva estava engajada em proclamar mensagens contextualizadas. O livro de Atos está repleto de exemplos da igreja primitiva engajada na tarefa de viver e proclamar uma mensagem contextualizada para judeus e gentios. As epístolas do Novo Testamento, por sua vez, fornecem exemplos do evangelho contextualmente aplicados a assuntos tais como divisão na igreja, casamento, divórcio, vida sexual, liberdade cristã, sincretismo, comida santificada a ídolos, perdão, dinheiro, ensinos falsos, perseverança, favoritismo e sofrimento. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Efésios 2, 13 a 22, que lemos no início, tem uma relação profunda com a contextualização do Evangelho e da Igreja. O texto nos fornece um rico fundamento teológico para essa prática crucial, a da contextualização. A seguir, destacamos 5 pontos para nossa reflexão e para fechamento do nosso estudo. O primeiro ponto é que a contextualização promove unidade em Cristo e supera divisões. Os versos 13 a 17 enfatizam que antes da vinda de Jesus ao mundo, judeus e gentios mantinham-se separados por um muro de inimizade. Através da morte e ressurreição de Jesus, esse muro foi derrubado, unindo judeus e gentios em um só corpo, a Igreja. Em termos de contextualização, essa mensagem de unidade transcende divisões étnicas, culturais e sociais. Ela convida a igreja contextualizada a abraçar a diversidade
e promover a reconciliação entre grupos distintos, combatendo preconceitos e construindo pontes de paz. Segundo ponto, o crente contextualizado contribui para transformar a sociedade. Os versos 19 a 22 nos lembram que, dado que o crente em Jesus é habitado pelo Espírito Santo, ele, o crente, deve buscar refletir amor, justiça, além de compaixão e reconciliação no contexto em que ele vive. Ou seja, ele deve ser um agente transformador da sociedade, promovendo o bem-estar físico, social e espiritual das pessoas que estão ao seu alcance. Terceiro ponto sobre o evangelho contextualizado. A igreja contextualizada busca servir à comunidade e servir ao mundo. Os versos 20 a 22 usam a metáfora da igreja como um edifício santo, construído sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. A igreja contextualizada, edificada sobre os ensinamentos bíblicos, deve se envolver em unidade, maturidade e fé, utilizando os dons dos crentes para servir a comunidade e servir ao mundo. Quarto ponto. Os versos 13 a 17 enfatizam a reconciliação entre judeus e gentios, antes inimigos, mas agora unidos em Cristo. A igreja contextualizada é chamada a ser um agente de paz, promovendo a reconciliação entre grupos em conflito, utilizando métodos bíblicos de mediação, diálogo e construção de pontes. Deve ser um farol de esperança em um mundo dividido por conflitos. No quinto e último ponto, a igreja como o corpo de Cristo contextualizado. Os versos 19 a 22 apresentam a igreja como um corpo unificado em Cristo, onde cada membro tem um papel importante a desempenhar. A igreja contextualizada valoriza a diversidade de dons e talentos entre seus membros, encorajando a participação de todos na missão da igreja de pregar o evangelho e de promover a paz. Deve ser um corpo coeso e colaborativo, onde cada membro contribui para o bem comum. Concluindo esse texto, podemos ver que ele nos oferece um modelo inspirador para a contextualização do Evangelho e da Igreja. Ele destaca a unidade de Cristo, a reconciliação, a construção da comunidade e o papel transformador da Igreja e do mundo. Ao seguir esses princípios, a Igreja contextualizada poderá ser uma poderosa força para a paz, justiça e esperança em um mundo necessitado. Mas observe que o evangelho contextualizado deve ser feito de forma autêntica, fiel à mensagem bíblica e sensível ao contexto local, cultural e social. Dessa forma, a igreja poderá ser um instrumento relevante para a transformação individual e social, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e pacífico. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha acompanhado esse nosso estudo, tenha apreciado, tenha gostado dele. Se esse for o caso, lembre de mandar para os seus amigos o link do estudo, a recomendação para que eles também possam participar desse nosso canal. Deixo com você um grande abraço, lembrando que no próximo quadro você vê o panorama de todos os próximos estudos que iremos desenvolver sobre esse tema, a Igreja, sua natureza e missão. Até a próxima vez!